Olá, meu nome é Marcos Braga, sou professor, historiador, vicentino e vou contar um pouco para vocês da história da primeira vila, a primeira cidade do Brasil, que é São Vicente. E vamos começar essa história falando do início da questão da implantação do cristianismo, ou seja, da primeira igreja a ser fundada no Brasil, que é a igreja de São Vicente, a igreja matriz de São Vicente. Não essa que a gente está, mas a gente vai chegar lá. Na verdade, a história conta que a primeira missa no Brasil foi feita lá em Porto Seguro, em 1500, quando o Cabral chegou. Mas só foi uma chegada rápida, uma missa, um marco de posse, e eles vão embora e ficam 30 anos sem realmente vir. A partir de 1530, 31, 32, com a decisão do governo português de retornar a um processo de ocupação do Brasil e uma colonização, vem Martim Afonso de Souza, com sua esquadra, com as suas 5 embarcações, com seus 400 homens, para fundar a primeira vila, né, que é São Vicente. E para oficializar essa primeira vila, ele vai implantar 3 coisas. Um pelourinho, que é um marco de posse, a Casa de Câmara e Cadeia, onde era feita a questão das leis, da legislação, e a primeira igreja do Brasil, que é a Igreja Matriz de São Vicente, que era sobre a proteção de Nossa Senhora da Assunção. Então, essa igreja e essa vila do Martim Afonso, infelizmente, a gente não tem muitas referências, porque ela foi destruída pelo mar 10 anos depois da fundação da Vila de São Vicente, praticamente em 1542. A gente sabe que houve uma grande ressaca, que uns chamam de maremoto, outros chamam de tsunami, mas provavelmente uma grande ressaca, que destruiu a vila e destruiu a igreja, etc. E aí, por uma questão de proteção e não ter outra vez um problema, eles vão mudar a localização da vila para outro lugar. Tá? Essa primeira vila, o Frei Gaspar da Madre de Deus, né, padre beneditino, frei beneditino, que nasce em 1715 e morre em 1800, aqui em São Vicente, ele fala que a primeira vila foi fundada ao pé de um outeiro, próximo ao Morro dos Barbosas, no final da praia de Tararé. Na verdade, a praia de Tararé não terminava na Ilha Pochá, ela vinha até o Morro dos Barbosas. Então, ali seria a primeira vila. A partir dessa destruição, eles vão trazer essa vila mais para dentro e vão fazer uma segunda igreja. E essa segunda igreja vai ser feita no atual, onde hoje está aqui a Igreja Matriz. Essa é a terceira, mas a gente vai falar da segunda. Tá? Por que fizeram aqui? Porque onde hoje é a Vila Cênica, aqui em frente à praça, havia uma outra igreja, uma pequena igreja, chamada Igreja de Santo Antônio. Tanto que, enquanto essa segunda igreja foi construída, a Igreja de Santo Antônio serviu de matriz. Tanto que onde hoje é a Praça João Pessoa, era conhecida como Largo de Santo Antônio. Tá? Começa e em 1559 é inaugurada uma segunda igreja matriz. Tá? Aqui onde a gente está, não essa, mas uma segunda igreja matriz. Essa segunda igreja matriz, ela vai ter mais ou menos uns 20 anos de uso, porque em 1580 e pouco, a vila de São Vicente foi atacada por um pirata chamado Thomas Cavendish, um pirata inglês. E ele ataca a vila, aqui em Santos, e destrói praticamente a igreja matriz. Tá? E aí ela fica mais um tempo sem uso, tá? E só em 1757, 56, que vai ser inaugurada a terceira igreja matriz, que é essa onde a gente está. Se a gente olhar na porta da igreja, a gente vai ver lá o número 1757. Tá? Essa de 1559, a gente sabe dela porque numa obra no final do século XIX foi achado no entorno aqui da igreja uma pedra grande com uma inscrição. Padre Colasso mandou fazer em 1559. Essa pedra, que seria provavelmente um frontão da porta principal da igreja, tá, ela foi encontrada e foi para o Museu Paulista, para o Museu de Ipiranga. Tá? Para o Museu Paulista e o Museu de Ipiranga.
e isso mostra realmente a data que ela foi construída. Então, ela foi destruída pelo Thomas Cavendish, foi recuperada, mas em 1615 outro corsário, agora holandês, Joris van Spilbergen, ataca de novo, e a vila de novo, ataca a igreja de novo, ela é depredada, etc. Então, ela tem um processo muito grande de destruição às igrejas de São Vicente, já sobre a proteção de São Vicente Mártir, né, que é o nome. Esse nome, só para vocês terem uma ideia, as pessoas às vezes acham que esse nome São Vicente foi dado por Martim Afonso. Não, esse nome já existia, já falava sobre essa localização desde o início do século XVI, quando o Américo Vespúcio deu o nome à região ele achou que ali onde sai hoje as balsas na ponta da praia era a saída de um rio no mar. Então ele marcou ali como o Rio de São Vicenzo, o Rio de São Vicente, que acabou dando nome a toda essa região. 3 coisas que eu queria falar um pouco antes da gente continuar. Primeiro, a primeira imagem feita no Brasil é uma imagem de barro feita aqui onde hoje é o mercado, e essa imagem de Nossa Senhora Assunção é considerada uma das mais importantes imagens sacras que o Brasil tem até hoje. Hoje ela está no Museu de Arte Sacra de Santos, mas muito tempo ela ficou aqui onde a gente está. E hoje ela está no Museu de Arte Sacra de Santos. Uma outra coisa que é extremamente importante é uma coisa que aconteceu praticamente agora. Foi achado no final do século XIX, aqui no fundo da igreja, onde tem a pia batismal, foi achada umas peças do primeiro altar da igreja de 1559. Essas peças de madeira, quando foi feita uma reforma no final do século XIX, início do século XX, elas foram achadas, tá? E acabaram indo para uma família do arquiteto que trabalhou, que levou para os Estados Unidos, e elas voltaram há 2 anos e estão hoje no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Elas são consideradas as mais antigas e mais importantes entalhes em madeira jesuíta, feita por índios no mundo. Só para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, foi lançado um livro do arquiteto Vitor Hugo Mori e de um historiador Tirapelli sobre essa história, e está fazendo realmente muito alvoroço essa história, que é muito importante. Aqui na igreja a gente tem ali também a pia batismal do século XVI, e essa história poderia praticamente acabar por aí, mas infelizmente ela não acaba por aí, infelizmente, porque nós estamos dentro também. Mas assim, a igreja, nessa virada do século XIX para o XX, foi feita uma série de mudanças na igreja, né? Se tirou uma visual mais simples e mais pobre, e foram colocados altares de madeira mais rebuscados, com estilo mais ou menos para o neoclássico, etc. O chão foi mudado para um tipo de piso, o teto foi todo trabalhado em imagens sacras, tá? Os altares laterais eram muito bonitos, o altar mor realmente era muito bonito. Houve uma mudança na entrada, as lápides, porque antigamente as pessoas até 1860, as pessoas mais abastadas eram enterradas dentro da igreja, então a gente tem várias lápides aqui. Então foi feita uma reforma, foi tirada, essas lápides foram escondidas, etc. Tal, e essa é uma igreja que praticamente a maioria das pessoas, um pouco mais velhas, como eu, etc., tem uma relação afetiva com essa igreja. Só que, infelizmente, essa igreja pegou fogo no ano 2000. E quando ela pega fogo, toda a parte interna dela cai. As imagens sacras foram queimadas. Foi realmente um incêndio muito, muito complicado. Até porque a igreja que a gente está é o único vestígio colonial que nós temos na cidade. Porque a Vila Cênica é um cenário. O mercado é do início do século XX. A igreja matriz é realmente o último e único exemplar da história colonial. Bom, e o que aconteceu? Aí começou-se um processo de restauro, né, de recuperação da igreja, porque obviamente ela era e é, né, o símbolo maior dessa religiosidade que a gente tem na cidade. Aí o pessoal da Cúria Diocesana, junto com um arquiteto chamado Jaime Calisto,
eles resolveram assim, eles não iam refazer os altares porque seria uma falsificação. Então o que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer uma simplificação, tentar trazer a igreja como ela era realmente lá no século XVII, desculpa, XVIII, etc., do século XVIII, como ela seria. Então foi feito assim, altares muito simples, né? A parte toda em madeira, sem nenhum tipo de desenho e etc. O piso voltou a ser de madeira, mas não tinha nem altar-mor, tá? Se deixou novamente as lápides à vista, tá? E é que aconteceu. Só que aí criou-se um problema, porque as pessoas que vinham aqui batizar seus filhos, casar, fazer primeira comunhão, acharam ela muito simples, faltou aquela relação afetiva com a cidade. Então foi feita algumas modificações, principalmente no altar-mor, desculpa. Voltou-se um altar, sabe, com a imagem de São Vicente Mártir, algumas imagens laterais, os passos da procissão em relação à vida de Jesus. Foi feito todo um trabalho em cima disso. Foi feito um coro, foi feito todo esse trabalho e ela voltou a ter essa relação mais afetiva com a cidade. Uma coisa importante, o São Vicente Mártir que está ali e as colunas laterais ao lado dele são originais, tá? Só que eles queimaram no incêndio. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles restauraram a parte da frente e a parte de trás, eles são ainda mantidos queimados, para as pessoas saberem que a história da igreja e dessas peças teve uma transformação, um momento perigoso, né, de propriamente poderiam ter sumido, mas ainda bem que estão recuperados. Então, de qualquer maneira, a Igreja Matriz ainda é hoje a grande referência religiosa que a gente tem na cidade, né? É aqui que várias coisas extremamente importantes aconteceram, né? A Praça João Pessoa, hoje Praça João Pessoa, que já chamou Largo Batista Pereira e Largo de Santo Antônio, continua ainda sendo um ponto muito importante. Na rua lateral, que hoje é uma rua que a moçada vem tomar o seu chopp, ouvir seu som, também era uma rua que a gente foram encontrados em 2009, 2010, vários enterramentos, porque antigamente os enterramentos não eram feitos só dentro da igreja, eram feitos no seu entorno. Então, a história da Igreja Matriz é muito rica, né? E ela representa realmente, de uma maneira muito, muito importante e fiel, não só a história religiosa de São Vicente, mas a implantação das igrejas no Brasil. Vamos falar agora um pouco sobre a Biquinha de Anchieta, que é um dos pontos também principais turísticos, históricos e afetivos da cidade. Se tem um local, uma coisa importante para qualquer tipo de ocupação, seja do homem do sambaqui, seja dos indígenas, seja de degredados, seja de náufragos ou de colonizadores, é você ter uma boa fonte de água e também de conseguir caçar, etc. E o local onde hoje tem a Biquinha de Anchieta, no pé do outeiro aqui do Morro dos Barbosas, no outeiro do Morro dos Barbosas, é esse local. Ela já era conhecida como uma fonte importante de água antes mesmo da fundação da vila. Em vários textos europeus já falavam de uma fonte de muito boa água. Na verdade, a Biquinha de Anchieta, hoje, ela é um ponto de canalização praticamente de 3 pontos de água. O primeiro, essa fonte chama da fonte do povoado, que é o agora de Anchieta, que é essa que nós temos aqui atrás da gente. Havia a 80 metros daqui, mais ou menos, onde é a subida do Morro dos Barbosas, ali tinha a fonte dos Padres, que era mais ou menos uma cachoeirazinha, onde tem a captação da Sabesp aqui do outro lado. E um terceiro ponto era onde tem ali a entrada da Ponte Pêncio, que seria um terceiro ponto de água de que as pessoas se serviam. Bom, o próprio Frei Gaspar da Madre de Deus, né, que foi um historiador, um monge, que faz um livro muito famoso chamado Memórias para a História da Capitania de São Vicente, ele cita que Matias Afonso fundou a vila no final da praia de Tararé, próximo de um outeiro e próximo de um lugar de captação de água, ou seja, aqui onde a gente está. De qualquer maneira, a gente tem que frisar que antes do próprio Matias Afonso já havia a tal da povoação dos degredados, né?
o que é citado até em Alonso de Santa Cruz, 1530, que ele fala: tem os portugueses um povoado de 10 ou 12 casas, uma feita de pedra, ali estão servidos de água, caça e frutas e etc. Então, é um ponto realmente sempre que a gente frisa dessa importância do espaço da água. Bom, outro fator importante relacionado à questão da biquinha é a chegada dos padres em 1553. Eles vão chegar aqui e vão fundar o colégio dos jesuítas, 80 metros, como a gente já falou, onde hoje é praticamente a rua do colégio. E aí o padre Leonardo Nunes, que vem junto com o Manuel da Nóbrega, ele vai fazer o primeiro ponto de captação de água da própria vila, porque já não era mais povoação, já conhecida como vila. E vai canalizar nessa biquinha que a gente conhece como biquinha de Anchieta. Por que ela é chamada de biquinha de Anchieta? Porque alguns anos depois vem para cá o padre Anchieta, tá? Também para o colégio dos jesuítas, que ele vai ser até depois diretor. O que ele vai fazer? Ele vai usar a fonte, como era um lugar que os índios se aglomeravam e serventiam as pessoas, ele vai começar a catequizar as pessoas, vai fazer seus sermões, as suas meditações na base da bica. Então vai começar a ser chamada de biquinha de Anchieta, tá? Essa biquinha vai continuar servindo a vila por bastante tempo. Aí vai ter um ponto interessante, que é o seguinte: existe um relato de Fernão Cardim, de 1585, que ele fala o seguinte: a vila de São Vicente foi rica, hoje é pobre, por lhe fechar a porta de mar por onde entrou com sua esquadra Martim Afonso de Souza. São Vicente está servido de muito boa água, muito boa frutas, etc. Então, mas por que acontece esse fechamento da barra? A tal da ressaca de 1542, tá? Que vai mudar todo o fundo da Baía de São Vicente. Junto com isso vai ser fundada a Vila de Santos, em 1545-46. Então várias pessoas vão acabar indo para Santos e abandonando São Vicente. Mesmo assim, essa região ainda vai manter a sua importância, tanto para a vila como uma relação afetiva, de necessidade de você ter uma boa água. Isso vai se estender principalmente entre o século XVII, XVIII e o século XIX. Tá? A São Vicente tem uma decadência de povoação, Santos cresce bastante, só que vai acontecer uma coisa. No final do século XIX, com o crescimento desenfreado do Porto de Santos, vai ter uma série de problemas de saúde pública, praticamente quase metade da população de Santos vai falecer, e aí as pessoas que tinham mais condições vão acabar vindo de novo para São Vicente, através de uma linha de bonde entre o centro de Santos e aqui a região de São Vicente. Então essa região que estava meio apagada, que estava meio sem importância, vai começar a ser o lugar das grandes casas, das pessoas do café, vários outros tipos de firmas importantes, etc., nessa linha. Então, vai valorizar novamente essa região e vai ser um ponto de referência. Uma outra coisa que eu acho importante a gente citar aqui é a relação da biquinha de Anchieta e o grande pintor, historiador, que é o Benedito Calixto. Benedito Calixto, que escreve um livro chamado Capitanias de São Vicente, tem uma relação muito grande com a história da cidade. Ele pinta vários quadros da biquinha de São Vicente em todas as suas fases, desde o final do século XIX até o início do século XX, porque ele falece em 28. Então ele capta, e além de pintar, o Calixto era um grande entusiasta das fotografias. Então existem várias fotos do início do século XX tiradas na biquinha em várias de suas fases. Esse é um ponto importante. Esse frontão que a gente está vendo aqui atrás da gente, que é um frontão que está escrito 1553, e muita gente acha que ele é dessa época. Não, esse frontão ele foi inaugurado quando São Vicente fez 400 anos, em 1932. Ele já teve algumas fases. A primeira fase dele, ele eram azulejos portugueses, tá? Depois, ele foi substituído por um baixo relevo, mostrando a fundação da vila e também a catequese com o Padre Anchieta. E, por fim, esse de 1947, que é esse azulejo do Sandim, mostrando aí a catequese do Padre Anchieta, etc. Então, esse ponto realmente teve essa importância e até hoje ele mantém essa relação
de serventia, né, para a cidade, de serventia, de água, de turismo e etc. Uma coisa importante também que acho a gente citar, que principalmente na década de 50, 60, quando começou a ter mais fluxo de turistas, etc., e não havia uma outra ligação para a Praia Grande que fosse a Ponte Pênsil, então as pessoas passavam aqui de lado de carro para pegar em direção à Praia Grande e Litoral Sul. E aqui eles paravam, tomavam sua água, comiam o seu doce, as pessoas vendiam doce, que vai criar essa história dos doces importantes aqui do comércio de doces na Biquinha. Aqui tem uma coisa que hoje em dia não se faz mais, que aqui tinha uma casa de pombos, então as pessoas compravam saquinhos de milho para dar para os pombos, que é uma coisa que hoje em dia é politicamente incorreto. Então é mais ou menos, e até hoje a Biquinha é isso, é o ponto de referência da cidade, porque ela fala desde o início, antes até da fundação da vila, da própria ocupação física pela sua importância, que é a questão da água. Outra coisa que é importante a gente falar. Muita gente fala, não, porque essa fonte é água da Sabesp. Não, essa fonte continua sendo tirada de um veio original que não vem de cima do morro, ele vem do subsolo. 5 metros abaixo, ele é captado por uma bomba, colocado numa caixa atrás ali do frontão, e depois as pessoas vêm com seus garrafões, vêm depois da praia tomar uma aguinha gelada, e essa realmente é a história da Biquinha de Anchieta. Vamos falar agora um pouco sobre a Ponte Pênsil. A Ponte Pênsil, ela é um marco da cidade de São Vicente, é um patrimônio cultural, uma referência cultural das pessoas, um cartão postal da cidade, tá? E às vezes você pergunta para as pessoas, para uma criança, para um aluno, para que serve a Ponte Pênsil? O pessoal fala, ela serve para passar de um lado para o outro, né? Parece meio óbvio, né? Mas na verdade a Ponte Pênsil, ela teve uma função e tem uma função extremamente interessante, principalmente no seu início. Ela remonta quase final do século XIX, quando o Porto de Santos estava realmente bombando com a exportação de café, então houve um crescimento muito rápido da cidade de Santos. E o que aconteceu? Não havia um sistema sanitário, um sistema de esgotos na cidade. Isso fez com que praticamente quase metade da população morresse na cidade de Santos. E aí até se pensou em fechar a subida da serra para não levar as doenças para São Paulo. Como era extremamente importante nacionalmente a questão do dinheiro do café, se pensou num grande projeto sanitário, tá? Esse projeto começa com Rebouças, depois ele vai ser desenvolvido pelo Saturnino de Brito e pelo Pesgraves. É um projeto, ainda hoje considerado um dos maiores projetos sanitaristas do mundo, do Brasil com certeza, que é essa questão do projeto de Santos, que além de você ter uma captação de esgotos, você fez um projeto todo de secar uma parte da ilha, do outro lado da ilha, que era muito úmido. Então foi construído os famosos canais de Santos. Além dos canais, haviam pontos de captação de esgoto que passavam por estações elevatórias de pressão e elas vinham sendo bombadas, chegando até ali atrás, onde hoje é o Orquidário, que tem um grande centro de tratamento. Até hoje ainda tem ali um grande centro de tratamento. Bom, e aí, para onde vamos jogar esse esgoto? Essa era a pergunta. Bom, aí pensaram, olha, vamos jogar ali na Praia Itararé, ali perto da Praia Itararé. Não, ali é muito perto. Atrás dele é Poxá. Não, também é muito perto. Não, está muito perto, tem que jogar mais longe. Aí alguém tem uma ideia de jogar onde hoje é a ponta do Itaipu, onde hoje é Praia Grande, que naquela época pertencia ainda a São Vicente. Então o que fizeram? Fizeram um projeto de levar isso para lá. Só que para ir para o outro lado, esses canos de esgoto, havia necessidade da construção de uma ponte que ligasse a ponta do Morro dos Barbosas à parte do continente, que é o outro lado. Bom, o que aconteceu? Esse projeto foi desenvolvido por engenheiros alemães, pelo August Klong, e é uma ponte toda feita em ferro e aço. Ela veio para cá em 10 navios, é uma ponte que aguenta até 60 toneladas, ela é uma ponte que tem 180 metros de comprimento, ela tem 6,4 metros de largura e uma distância entre a água e a ponte de 6 a 4 metros, dependendo da maré. Como falei, inicialmente foi pensado só para passar realmente os canos de esgoto. Só que daí o pessoal do Forte Itaipu falou, olha, vocês não poderiam fazer um leito carroçável
para a gente trazer mantimento, para a gente ter uma relação direta. Aí se pensou nisso e acabou se criando ela como um acesso entre a ilha de São Vicente e a área continental. Bom, aí se pensou, passou disso mais ou menos entre 1911 e 1914. Em 1914 ela foi inaugurada. Ela foi inaugurada pelo então presidente do estado de São Paulo, que na época se chamava presidente, o Washington Luiz. Então a comitiva do Washington e é interessante que existem fotos dessa inauguração, umas fotos extremamente interessantes, e a comitiva do Washington Luiz foi a primeira que passou com o carro para o outro lado, né? E aí a Ponte Pênsil passou a ser esse ponto de acesso. Uma das coisas que é interessante a gente tocar nesse assunto, que para passar essa canalização foi obrigado a abrir era mais uma pequena rua ou um pequeno trajeto, se transformar numa rua mais larga para passar todo esse duto de tubulação. E essa passagem virou o que é hoje a Avenida Tupiniquins, no Japuí. Então se passou os dutos. Aí teve um pequeno problema, não tão pequeno, que para passar esses dutos ali no meio, eles tiveram que cortar aquele que a gente chama de ruínas do Porto das Naus, justamente porque passa entre aquela parte do porto que fica na Maré, com a parte do Porto das Naus que ficava em direção ao maciço central aqui. Isso criou realmente um problema para o Porto das Naus, que é uma referência que depois de Porto foi engenho do Jerônimo Leitão de 1590. Então, toda essa relação. E aí a Ponte Pênsil vai ter uma vida útil, né, por muito tempo ainda, ela continua tendo, só que assim, principalmente a partir da inauguração da Via Anchieta, na década de 1940, o fluxo de carros começou a aumentar muito. E a única ligação para aquela região era a Ponte Pênsil. Tá? E obviamente que criava filas intermináveis, etc. A ponte, chamada hoje Ponte Ligação Esmeralda Tarquínio, da continuação da Imigrante, a primeira pista vai surgir em 1979 e a segunda na década de 80. E a partir dessa data, a Ponte Pênsil diminui o seu fluxo, obviamente, porque passa a ser prioritário para lá, mas ela ainda continua sendo uma ligação extremamente interessante e importante viária. Tanto que quando acontece algum problema na ponte, interfere praticamente em toda a questão viária aqui da cidade. É interessante a gente lembrar também que a Ponte Pênsil foi tombada pelo Patrimônio Estadual, pelo Condefat, em 1982. E ela foi tombada pelo Patrimônio Municipal, que é o Condefasve, em 2011. Tá? Então ela é um patrimônio tombado, uma referência realmente da cidade. Tá? E as pessoas têm uma relação a referência, de amor mesmo pela... Apesar que as pessoas às vezes falam, não, a ponte atrapalha, ter marinas do outro lado, mas de qualquer maneira ela é uma referência da cidade. Tá? Então só fazendo uma recapitulação, ela tem 4 torres de 20 metros de altura, tá? 16 cabos principais de aço, tá? Segurado por 4 torrões praticamente de cimento muito grande. O piso era feito todo em madeira. Esse piso só conseguiu ser trocado pela primeira vez depois de 79, quando foi inaugurada a ponte lá, Esmeralda Tarquínio. Então, é toda essa referência que a cidade tem da Ponte Pênsil e que até hoje, né, quando ela fez 100 anos em 2014, teve festas na cidade, estamos fazendo 110 anos agora, então a Ponte Pênsil realmente merece essa atenção que as pessoas têm e esse amor que o vicentino tem pelo seu patrimônio histórico. Só reforçando a questão do Porto das Naus, São Vicente é uma cidade que tem 492 anos, né? E ela tem muito poucas referências arquitetônicas, históricas, porque a cidade sofreu todo um processo de desmonte na parte histórica, que era a parte mais de valorização imobiliária. Então você tem pouquíssimas referências coloniais. Uma das referências coloniais principais é a Igreja Matriz, 1757. Mas ali do início da colonização, a gente tem a parede histórica da Casa Martim Afonso, que seria também do início, mas principalmente o Porto das Naus. O Porto das Naus, ele é uma ruína reconhecidamente importante na história do Brasil. Não só como um ponto de chegada da esquadra de Martim Afonso, primeiro trapiche alfandegado do Brasil na época do Martim Afonso, depois quando o ciclo da cana-de-açúcar vai para
para o Nordeste, para Pernambuco, ele vira um engenho de cana-de-açúcar, do Jerônimo Leitão, de 1490, um engenho de cana-de-açúcar, uma capela, Nossa Senhora das Naus e uma casa de purgar. Infelizmente, ele foi sendo abandonado com os tempos. Depois de ser cortado pela Tupiniquins, ele ficou mais à sombra ainda. Então, assim, é muito importante, quando a gente pensa no turismo na cidade, você tem um ponto como o Porto das Naus, sabe? Reconhecidamente, o Washington Luiz colocou uma placa lá, falando que ali era a chegada do Machões, que infelizmente a placa sumiu. Então, de qualquer maneira, é muito importante que a gente não pense só na recuperação da Orla do Gonzaguinha, que pense nos outros, mas que pense também na recuperação do Porto das Naus, reconhecidamente das últimas ruínas seiscentistas da Baixada Santista e a principal de São Vicente.